irmãos, Tiago capítulo 4, encerrando a nossa participação nessa abençoada conferência aqui em Portugal. Saudamos os irmãos e também aqueles que nos escutam, acompanham através da internet, em qualquer parte do mundo onde porventura estejam. Tiago capítulo 4, nós, se o tempo permitir, queremos fazer a exposição de todo o capítulo 4 e talvez a primeira parte do capítulo 5, porque nós entendemos que é a continuação ou está essa primeira parte do capítulo 5 está ligada ao capítulo 4. E antes de entrarmos na exposição do texto, vamos apenas relembrar algumas coisas a respeito desta carta. Tiago escreveu com dois objetivos em mente, conforme vimos na nossa primeira exposição. O primeiro era confortar a igreja, aqueles irmãos que estavam passando por muitas e variadas provações e dificuldades. Essas provações vinham das perseguições sofridas provavelmente da parte dos judeus. A carta foi escrita muito cedo na história do cristianismo, provavelmente ainda não havia perseguições da parte dos romanos, coisa que só vai acontecer na década de 70. Então, como geralmente se coloca Tiago um pouco antes, aí na década de 50, alguns, outros na década de 60, é incerto, de qualquer maneira, ou 50 ou 60 ainda é cedo para as perseguições romanas. Então, é provavelmente perseguição dos próprios patrícios, dos judeus. Eu digo patrícios porque os destinatários de Tiago são cristãos judeus espalhados pelo Império Romano. A gente sabe que são judeus porque no capítulo 2, no verso 2, Tiago diz assim: se, portanto, entrar na vossa sinagoga. Então, isso pode significar duas coisas. Primeiro, que Tiago está usando o termo sinagoga no sentido... sinagoga é a tradução, pode ser uma tradução da palavra hebraica kahal, para ajuntamento. Então, ele está falando de maneira genérica, né? Então, poderíamos traduzir aqui, se, portanto, entrar no vosso ajuntamento. Então, mas essa seria a única vez no Novo Testamento em que igreja, a palavra igreja, ou a ideia de igreja, seria expressa através desse ajuntamento, ou sinagoga. Ou então, Tiago está usando o termo no sentido em que ele era usado mesmo no judaísmo cristão. Os primeiros cristãos judeus, eles copiaram muita coisa das sinagogas para a sua liturgia. E os seus cultos, ao contrário do que se pensa, eles não seguiam a liturgia do templo, mas o culto da igreja primitiva seguia a liturgia da sinagoga, porque a liturgia do templo era vista como simbólica, particularmente os sacrifícios e o trabalho dos levitas, e havia se encerrado com Cristo Jesus. Os primeiros cristãos foram buscar na sinagoga a inspiração para o culto cristão. Tanto é que nas liturgias mais antigas que nós temos das sinagogas, nós encontramos uma semelhança muito grande com a liturgia da igreja primitiva, que constava de cânticos, de oração, pregação da palavra. A diferença é que os cristãos trouxeram para o seu culto a celebração dos sacramentos, não é? Ou das ordenanças, como o batismo e a ceia do Senhor, coisa que não se fazia, naturalmente, nas sinagogas. Mas, de qualquer maneira, a inspiração vinha da sinagoga. Então, é possível que os cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo, durante muito tempo, chamavam as suas igrejas de sinagogas, porque, inclusive, era assim que eles eram vistos, como um ramo do judaísmo. Levou algum tempo até os judeus e os próprios romanos perceberem que o cristianismo era maior do que o judaísmo. Mas, a princípio, pensava-se que era uma seita do judaísmo. Quando os romanos descobriram que o cristianismo não era uma seita do judaísmo e que era uma coisa muito mais perigosa, já era tarde demais. O cristianismo já tinha chegado na casa de César. E poucos séculos depois, eles tinham que proclamar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Mas quando eles abriram os olhos, já era tarde. Mas antes disso, era visto como um ramo do judaísmo. Então, é nesse sentido que provavelmente Tiago diz aqui, quando entrar na vossa sinagoga, era a reunião dos cristãos judeus, que era ainda chamada de sinagoga, porque a carta é escrita muito cedo na história, talvez uma das primeiras a serem escritas
E eu estou dizendo tudo isso para tentar entender que tipo de dificuldades eles estariam passando. E as perseguições, então, eram provavelmente dos patrícios judeus, que nunca aceitaram muito que o Messias era Jesus Cristo. Então, um objetivo da carta era confortar aqueles cristãos que vieram do judaísmo e que estavam sendo perseguidos pelos seus próprios patrícios, além de dificuldades relacionadas com opressão econômica, doenças e uma série de outras coisas. Sobre isso nós vimos o capítulo 1. Mas também Tiago escreveu essa carta com o objetivo de advertir a igreja, corrigir a igreja num ponto fundamental. É que aqueles irmãos não estavam colocando em prática os ensinamentos que já tinham recebido. Tiago constantemente está dizendo para eles: o verdadeiro cristianismo não é escutar sermões, mas o verdadeiro cristianismo é amar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, de que adianta vocês dizerem que vocês têm fé se vocês não têm obras? A fé sem as obras, ela é morta. E por que vocês estão dizendo que têm fé no Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, vocês fazem distinção entre vocês tendo preconceito contra os pobres e aceitando os ricos, sendo imparciais no juízo de vocês? Tudo isso está permeando a carta toda. Tiago quer corrigi-los pela sua incoerência. E uma das coisas que Tiago combate na atitude daqueles irmãos é o que nós chamaríamos de mundanismo, que seria uma atitude de amar o mundo ou viver de acordo com o padrão ou os padrões do mundo. O mundo aqui entendido não como o universo, a criação de Deus, esse é um dos sentidos da palavra no Novo Testamento, mas mundo como sendo o sistema de valores daquelas pessoas que não criam em Deus ou não se sujeitavam à revelação de Deus e que viviam em aberta rebelião contra Deus. Esse tem sido um eterno problema na igreja. A separação entre a igreja e o mundo, ela nem sempre tem sido clara no decorrer da nossa história. Há períodos em que essa separação fica muito clara. E a igreja, então, ela aparece com todas as suas cores. Ela é muito bem delineada em contraste com o mundo. A sua maneira de ser, os valores, a sua orientação, o seu propósito, fica muito clara a diferença entre a igreja e o mundo. Mas, às vezes, essa diferença parece não existir. Os cristãos se comportam exatamente como o mundo, estão ocupados com as mesmas coisas que o mundo está ocupado, e, portanto, eles se tornam ineficazes, eles não têm o que dizer ao mundo. Estranhamente, a igreja só tem podido falar ao mundo na sua história quando a diferença entre os dois se torna clara. E aí, então, é que ela tem alguma coisa a dizer. Senão, ela se amolda ao mundo, ela se conforma com esse século, nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 12. E aí ela deixa de ser profética, ela deixa de ser sal, ela deixa de ser luz, e não tem absolutamente mais nada a dizer o mundo. Os crentes estão preocupados com os confortos desse mundo, em conseguir a sua subsistência financeira, e procurar, então, coisas materiais, ou tomar atitudes que são absolutamente idênticas àquela do mundo. Se você pensa que esse é um problema da Europa secularizada, está muito enganado. Tiago já estava enfrentando esse problema no início do cristianismo. Ele se mostra mais agudo em algumas situações, mas sempre existiu. O mundanismo sempre foi um problema. Algumas pessoas pensam que o mundanismo é quando os jovens da igreja botam um brinquinho na orelha, ou um piercing no nariz, ou uma tatuagem, ou se vestem assim de maneira desleixada, ou escutam música do mundo. Então eles acham que aquilo é mundanismo. Ora, você pode usar paletó e gravata, ter o cabelo curto, fazer a barba todo dia e ser completamente mundano no seu coração. O mundanismo não tem tanto a ver com usos e costumes, de acordo com a Bíblia, mas é mais uma atitude. É mais uma atitude. É o que Tiago denuncia aqui, e eu queria ver com vocês hoje, primeiro, com o propósito, primeiro, de nos examinarmos a nós mesmos, e segundo, para que nós tenhamos como ajudar as nossas ovelhas, o rebanho que Deus nos colocou. Eles estão em contato com o mundo frequentemente mais do que nós,
e boa parte de nós se dedica, alguns de nós se dedica ao trabalho exclusivamente pastoral, eclesiástico, e perdemos contato com o mundo e o seu funcionamento. Mas as nossas ovelhas, elas estão em empregos, elas estão em universidades, estão em escolas, estão em contextos, estão em famílias onde há descrentes. Então a tentação do mundanismo sempre é muito grande. E nós precisamos estar preparados para dar uma resposta. Nesse texto aqui, Tiago explica, em primeiro lugar, o que é o mundanismo, qual é a sua origem, depois, como nós devemos fazer para nos livrar do mundanismo, e, por fim, ele dá 3 exemplos de atitudes mundanas. Vamos, então, começar com a definição de mundanismo, a sua origem, que vai aí do verso 1 até o verso 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui nesses 4 versículos iniciais, Tiago nos diz algumas coisas a respeito dessa atitude que ele chama de amizade ao mundo. Primeiro, que ela é a origem de todos os conflitos na existência humana. Verso 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Os prazeres que militam na vossa carne. Militar é um verbo que Paulo tirou, é claro, da linguagem de guerra. São prazeres que fazem guerra na vossa carne. Então, é claro que Tiago não tem a ideia de que o pecado e os prazeres pecaminosos, eles estão intrinsecamente ligados à nossa carne. Carne aqui não deve ser entendida como o tecido que cobre o nosso esqueleto, mas se refere à nossa existência mundana como um todo, a nossa existência aqui nesse mundo. A própria realidade da existência humana. Ela é chamada, às vezes, de carne no Novo Testamento. E a nossa existência, ela é assaltada, a nossa existência pecaminosa, vulnerável, marcada pelo pecado, ela é assaltada por prazeres. Alguns desses prazeres, eles são positivos e eles são prazeres lícitos. O prazer de comer, por exemplo, o prazer de descansar, o prazer de ver uma obra de arte, de escutar uma boa música, o prazer sexual, que foi Deus, inclusive, que nos deu. Só que esses prazeres, eles não podem ser satisfeitos e atendidos de qualquer maneira. Há um lugar, há um método, há um sistema, toda uma regulamentação da palavra de Deus de como nós podemos ter prazer aqui nesse mundo. Mundanismo é quando nós vivemos para satisfazer estes prazeres de qualquer maneira. É quando nós somos orientados nessa vida ao prazer. Nós somos, é o nome que se dá, hedonistas. O hedonista era uma filosofia, é o nome que se dá a uma filosofia grega antiga, hedonismo, cuja palavra vem do grego hedone, que significa prazer. Os hedonistas achavam que a razão final e última da existência era a busca do prazer. E, num certo sentido, eles não estavam tão ruins assim, não estavam tão errados assim, porque, de fato, o prazer, a busca do prazer e da paz e da alegria e da satisfação é uma das coisas que impulsiona o ser humano a fazer o que ele faz. Só que, é claro, quando nós pensamos nisso em termos bíblicos, nós vemos que a razão da existência humana é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Nosso prazer maior é Deus e obedecer a sua palavra, e o nosso deleite maior são as realidades espirituais. Então, enquanto que o prazer em si ele não é pecaminoso, todavia, quando ele vira um fim em si mesmo, e ele se torna a razão da nossa existência aqui, e ele é entendido ou buscado à parte de Deus, que é a fonte maior da alegria e do prazer e do gozo do homem aqui na terra, ele se torna a causa do mundanismo. É isso que é ser mundano.
é buscar esse fim principal do homem nos prazeres aqui desse mundo, quando de fato gozar a Deus, conhecê-lo e gozar a sua presença, o seu benefício, esse sim é o fim correto. Então, quando uma pessoa está dirigida para esses prazeres que fazem guerra na nossa existência, querendo ser atendidos, então é daí que procedem as guerras e contendas, porque as pessoas estão dispostas a tudo para satisfazer estes prazeres. E aí elas começam a guerrear, porque frequentemente o meu prazer ele vai implicar no desprazer de outro. Para que eu seja feliz, eu vou ter que pisar em alguém. Para que eu obtenha aquilo que eu desejo, eu vou ter que passar a perna em alguém, vou ter que enganar alguém ou entristecer alguém. Então, na busca desenfreada da satisfação dos prazeres, que é o que caracteriza o mundo, aí é que vem as guerras e as contendas. E aqui está a origem de todas as guerras e contendas que há no mundo. E isso é porque elas nunca vão parar, porque organizações como a OEA ou a ONU, ou estas grandes organizações mundiais que tentam promover a paz entre os homens e entre as nações, elas não sabem qual é a raiz do problema. A raiz do problema é a natureza pecaminosa do homem, dirigida para o egoísmo e a satisfação pessoal. E é isso que isso está por detrás de todas as guerras que jamais existiram, com poucas exceções. É isso que explica os conflitos nas famílias, o conflito no casamento, o conflito entre amigos, o conflito na própria igreja, quando as pessoas brigam, é o mundanismo, ou seja, a busca do prazer como sendo a razão principal de todas as coisas. O homem diz assim: eu tenho o direito de ser feliz, estou vivendo com essa mulher não me dá satisfação, estou com ela há 15 anos. Então eu tenho o direito de ser feliz, eu vou largar essa mulher e vou conseguir uma outra mulher que me faça feliz. Então, em nome do prazer, ele é capaz de quebrar os votos do casamento, desobedecer a palavra de Deus, enfim, mas se justificando pela busca do prazer. Então, aqui está uma boa definição do mundanismo, é viver para a satisfação desses prazeres sem levar Deus em consideração. Em segundo lugar, nós vemos no verso 2, aquilo que eu já falei, que o mundano ele está disposto a fazer qualquer coisa. O mundanismo leva uma pessoa a fazer qualquer coisa para obter o que ela deseja. Veja o que Tiago diz no verso 2. Cobiçais, depois ele diz matais, depois ele diz invejais, depois ele diz viveis a lutar, e ainda diz, e viveis a fazer guerras. Isso caracteriza bem o espírito mundano. É uma pessoa que está disposta a lutar, fazer guerra, ela inveja os outros, porque os outros têm e ela não tem, ela queria ter. Ela cobiça e ela chega, inclusive, a matar. Eu não sei se Tiago aqui está se referindo a algum caso real de uma briga que teve na igreja e um crente matou o outro. Eu sei que no Brasil eu conheço uma história em que isso chegou muito perto, não é que 2 presbíteros brigaram numa reunião do conselho, um pegou o tijolo que segurava a porta e o outro pegou a cadeira. E foram brigar mesmo com tijoladas e cadeiras, e foi preciso separar os 2 presbíteros, não é que entraram numa briga. Então, não sei se Tiago aqui está se referindo a uma situação real, provavelmente não. Ele está apenas usando o que se chama de um exagero de linguagem, dizendo assim, vocês estão dispostos até a matar para satisfazer os prazeres de vocês. Tal o mundanismo que está no coração de vocês. O mundano, ele é capaz de tudo. Ele briga, ele faz guerra, ele luta para obter tudo aquilo que ele deseja. Só que, em terceiro lugar, Deus frustra com frequência os seus planos. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Deus com frequência frustra os desejos do mundano. Até quando ele consegue o que ele queria, ele não fica satisfeito. Nunca é suficiente. O coração dele sempre está querendo mais. Por isso é uma pessoa conflituosa, uma pessoa que provoca rixas, contendas, discussões. O mundanismo tem sido a fonte de todos os problemas que nós encontramos na igreja, nas famílias e no casamento.
É o egoísmo em busca da satisfação dos prazeres pessoais. Em quarto lugar, o mundanismo impede as orações. O mundano, uma das características do mundano é que ele não consegue orar. Veja o que Tiago diz no verso 3: pedis e não recebeis. O mundano até ora, não é? Porque se ele frequenta uma igreja ou está dentro de uma igreja cristã, nasceu ali ou é membro desta igreja, ele aprendeu que pode pedir a Deus. Então ele pede, mas não recebe. Deus não costuma atender as orações dos mundanos. Por quê? Porque diz aqui, porque pedem mal. Uma das condições para que nós sejamos atendidos por Deus nas nossas orações, primeiro é que nós oremos, e segundo que nós oremos da maneira correta, que nós busquemos aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Quando nós pedimos coisas, na linguagem de Tiago, para gastarmos ou para estragarmos ou esbanjarmos em nossos prazeres, então Deus de fato não nos responde. O mundano, quando ele ora, a oração do mundano você reconhece logo. Está cheia de eu, para mim, o que é meu, por favor, eu. O tempo todo ele está pensando em si. Ele raramente ora pelos outros, raramente ele pede a felicidade dos outros, ele é o objeto e a preocupação das suas orações. Ele está preocupado com sua própria felicidade e ele vê Deus simplesmente como aquele que tem a obrigação de satisfazer as suas necessidades e aquilo que ele precisa. E aqui nós já sabemos o resultado de orações assim. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. A quinta coisa que Tiago nos diz a respeito do mundanismo é que ele nos coloca em inimizade direta com Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui nesse versículo, pela primeira vez, Tiago usa a palavra mundo, e no contexto, então, dá para perceber que o que ele quer dizer com ser amigo do mundo é ter esse tipo de atitude que ele descreveu nos versos anteriores, de viver para os prazeres, viver a lutar com as pessoas para conseguir estas coisas e até querer usar a Deus para obter estas coisas. Então é isso que caracteriza a vida do mundo, de pessoas que de fato não conhecem a Deus e cujo Deus é o próprio ventre. Tiago diz que esse tipo de atitude nos torna infiéis. Aqui na minha tradução está infiéis, literalmente no grego, adúlteros e adúlteras. Tiago chama de adultério espiritual. E, de fato, o mundanismo é o pior dos adultérios, porque quando um crente é mundano, ele é culpado de dormir com o inimigo do marido. Que uma mulher adultere, nós compreendemos, mas ela adulterar com o inimigo do marido é requintes de crueldade. É requintes de crueldade. E é exatamente isso que Tiago está dizendo aqui. Ele chama os mundanos de adúlteros, porque eles estão dormindo com o inimigo de Deus, que é o mundo. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, que os dois são irreconciliáveis. Irreconciliáveis. O mundo está em constante inimizade diante de Deus. Não existe neutralidade, como disse Lutero. O homem é uma besta, ou ela está montada por Deus ou pelo diabo. Mas não tem neutralidade, assim, um campo cinzento de neutralidade. O mundo se coloca em constante inimizade contra Deus. A carne não está sujeita à lei de Deus, diz Paulo em Romanos 8, e nem, na verdade, pode estar. A mente natural não se sujeita a Deus. Nós somos, por natureza, filhos da ira, como os demais também. Então, o mundo, entendido como esse conjunto de valores, esse sistema de valores, de gostos, de maneira de ser dessa humanidade sem Deus, está em oposição a Deus, à sua palavra, ao seu espírito, à sua vontade e ao seu evangelho. Quando nós vivemos como pessoas do mundo, e no caso aqui, vivemos para nós mesmos, vivemos para os prazeres desse mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Meus irmãos, nós já temos inimigos demais.
não é? Mas nós os enfrentamos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, irmãos, e se Deus for contra nós? Quem será a nosso favor? O mundanismo faz com que Deus se vire contra nós. Se vire contra nós, porque ao querermos ser amigos do mundo, nós nos constituímos em inimigos do próprio Deus. Vejam com que seriedade Tiago trata esse assunto. Com frequência, nós esquecemos de que esse tipo de atitude ela está por detrás da falta aparente de bênção. Às vezes nós pensamos, por que o meu trabalho não está dando certo? E eu sei que há uma série de razões, algumas justificam plenamente, mas antes de colocar a culpa no mundo ou a culpa em qualquer outra coisa ou numa metodologia, nós devemos nos perguntar se de fato não é o próprio Deus às vezes que está contra nós, por causa da nossa atitude mundana e por causa da nossa falta de cristocentricidade, de viver para a glória de Deus e ter nele o nosso maior deleite. Agora a pergunta então é, como é que eu faço para me livrar desse espírito mundano? Como é que eu exorcizo esse espírito mundano? Como é que eu expulso? Como é que de fato eu deixo o mundanismo para trás? A resposta de Tiago está aí nos versos de 5 a 10 que eu vou ler agora. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Aqui Tiago dá àqueles cristãos o caminho para sobrepujar aquele espírito de mundanismo. E a primeira coisa que ele nos diz aqui é que nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus é maior do que esse espírito mundano. E Deus dá essa graça aos humildes. Ele a nega aos soberbos, mas ele concede essa graça aos humildes. Eu, nesse sentido, gostaria de sugerir uma tradução alternativa aqui para os versos 5 e 6. Literalmente, no verso 5, está dito assim, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com zelo que anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. É com zelo, ou com ciúme, que anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Na minha tradução, os tradutores bíblicos fizeram duas adições ao texto. Eles colocaram a expressão por nós, aí a frase ficou, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Essa expressão por nós não está no original, foi colocada pelos tradutores e mudou um pouco o sentido. E em seguida eles colocaram Espírito com E maiúsculo. Vocês sabem que no grego não tem letras maiúsculas ou minúsculas. A palavra Espírito é pneuma e tanto se refere ao Espírito de Deus quanto ao Espírito humano, quanto a espírito como no sentido geral, até espíritos malignos, a palavra é a mesma, pneuma, e o pi que começa não é maiúsculo. Então, para saber se é o Espírito de Deus ou o Espírito humano, os tradutores precisam estudar o contexto. A dificuldade é que nós não encontramos, no Antigo Testamento, nenhuma passagem que justifique Tiago dizer que isso está na Escritura. Supondes que em vão afirma a Escritura. Aonde? Não tem nenhuma passagem do Antigo Testamento que o Espírito Santo anseia por nós com ciúmes. O Espírito que ele fez habitar em nós. Além do mais, o verso 6, se essa é a tradução, o verso 6 fica sem sentido, porque diz, antes ele dá maior graça. Vocês sabem qual é a interpretação tradicional dessa passagem, que é provavelmente a que você já deve ter feito também.
Tiago está dizendo no verso 5 que o Espírito Santo que Deus fez habitar em nós fica com ciúmes quando nós somos mundanos. Não é? Porque nós somos de Deus. E quando nós começamos a namorar o mundo, o Espírito Santo fica com ciúmes. Mas se isso é interpretação, qual o sentido do verso 6? Antes, ele dá maior graça. Esse antes estabelece um contraste. Entre quê? Fica sem sentido. E se nós lermos de outra maneira, que é possível ler gramaticalmente? Se em vez de espírito com E maiúsculo, nós entendermos espírito humano com E minúsculo e tirarmos o por nós, que foi colocado aí pelos tradutores, a frase ficaria assim: é com zelo que anseia, que cobiça, pode ser essa tradução, o espírito que ele fez habitar em nós. Aqui seria uma referência ao fato de que o Espírito que Deus fez habitar em nós, ele cobiça com grandes ciúmes, com grandes desejos estas coisas mundanas. E agora a coisa faz mais sentido, porque aqui é uma referência à queda do homem e o que aconteceu com seu espírito. Depois da queda, esse espírito passou a cobiçar e desejar as coisas do mundo com grande intensidade, com zelos. Portanto, vocês acham que é em vão? Então, o ponto é esse. Tiago diz, olha, vocês acham que é em vão o que a Bíblia diz? Que o espírito humano cobiça estas coisas com veemência? A Bíblia não diz isso em vão. A coisa é muito forte. Agora vem. Antes, porém, verso 6, Deus dá maior graça. A graça de Deus, todavia, é maior do que essa cobiça do espírito humano, do que esses desejos pecaminosos. Deus dá uma graça maior do que esses desejos. Pelo que diz, e ele cita Provérbios 3:34, Deus resiste aos soberbos, que são os mundanos, arrogantes, mas dá graça aos humildes. O que nós precisamos é a graça de Deus, porque essas paixões, como diz a Escritura, e ela não diz isso em vão, são paixões tremendas. O espírito humano, ele cobiça estas coisas violentamente. E somente a graça de Deus pode, de fato, sobrepujar. Deu para entender o que estou falando? Eu não sei quem tem a NVI, a nova versão internacional aí, mas ele já traz essa tradução já como uma tradução alternativa, que talvez entende que seja melhor do que as traduções tradicionais, porque deixa o verso 6 sem sentido interpretar isso aqui como sendo o Espírito de Deus, mas já outras traduções já colocam assim. Eu entendo que, do jeito que eu falei, é claro, eu não sou o autor dessa interpretação, são outros, né, que me chamaram a atenção para isso e eu quero concordar com eles, porque faz total sentido. A cobiça e o mundanismo e os prazeres, eles são muito fortes em nós por causa do pecado, e a Escritura não afirma isso em vão. Mas Deus dá uma graça maior. A graça de Deus é maior do que as nossas paixões. Só que Deus não dá essa graça a todos. Ele dá essa graça aos humildes, porque Ele resiste aos soberbos, aos arrogantes, os autossuficientes, mas os que se aproximam dele com humildade receberão essa graça poderosa para poder vencer o mundanismo. E agora vem o próximo ponto. O primeiro ponto foi esse. Nós precisamos da graça de Deus para vencer essas paixões. O segundo ponto é, Deus dá essa graça aos humildes. E aí vem um apelo para que nós nos humilhemos diante de Deus, do verso 7 até o verso 10, 10 imperativos, 10 ordens de Tiago, todas elas dizendo mais ou menos a mesma coisa. Verso 7, sujeitai-vos a Deus. Ainda no verso 7, resisti ao diabo. Verso 8, chegai-vos a Deus. Ainda verso 8, purificai as mãos. Ainda no verso 8, limpai o coração. Verso 9, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto. E no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor. 10 imperativos. Todos eles convergem num ponto só, que é o último, humilhai-vos na presença de Deus. O que é que Tiago está dizendo àqueles irmãos? Primeiro, eles têm que se sujeitar a Deus, verso 7. Eles têm que se colocar
em sujeição à vontade de Deus, ter a Deus como fim maior nessa vida, em vez de os seus prazeres. Segundo, eles têm que resistir ao diabo, e aqui Tiago faz uma ligação entre o mundanismo e o diabo. Quem é que está por detrás do espírito mundano? Quem é que usa o mundo para distrair os crentes, para enredá-los com as coisas desse mundo, para ocupá-los com estas coisas, para levá-los a viver a vida inteira buscando estas coisas e deixando Deus em segundo lugar? É o diabo. Então, Tiago vê o diabo como estando por detrás dessa tentativa do mundo de nos engolir. Por isso ele diz, resisti ao diabo, digam não ao diabo, resistam ao diabo. Resistir ao diabo aqui, ele não explica como nós fazemos, mas com certeza não é dizendo, sai Satanás, está amarrado, né? Eu te repreendo, ou, com certeza não é assim, mas é simplesmente tomando uma posição firme contra a tentação, é ficando firme contra os apelos do mundo. Sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, chegar-se a Deus, se aproximar de Deus em oração, em humildade, buscando a sua presença. Purificai as mãos. Aqui Tiago está usando a linguagem sacerdotal do Antigo Testamento. Lembrem como isso faria, era música no ouvido dos judeus convertidos ao cristianismo, né? Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos aquelas purificações, inclusive as mãos tinham que ser purificadas pelos sacerdotes antes dele fazer determinados sacrifícios ou determinados rituais. E aqui é simbólico, é claro, Tiago aqui não está dizendo que os cristãos têm que ir lavar as mãos com água para poder louvar a Deus, mas as mãos aqui são símbolo do que nós fazemos. Purificar as mãos significa parar de fazer o que é errado. Parar de tomar atitudes que são contra a palavra de Deus. E aqui é o único lugar no Novo Testamento em que alguém chama os crentes de pecadores. Nenhum outro lugar. É só Tiago que vira para a igreja e diz, pecadores. Purifiquem as mãos. Purifiquem as mãos, pecadores. Tiago, com certeza, não seria um pregador muito popular hoje em dia, né? Purifiquem as mãos, pregadores. Também, pregadores também. Os pregadores precisam mais do que os pecadores, né? Isso. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Lembram que nós já encontramos essa expressão, ânimo dobre, no capítulo 1. É a expressão que significa alguém que tem duas almas, alguém que é inconstante. E Tiago aqui se dirige para esses irmãos e diz, limpem o coração da incerteza, da dúvida, da dubiedade, firmem o propósito em Deus, limpem o coração, vocês que têm um ânimo dobre, um ânimo instável. No verso 9, veja só, ele manda que os crentes parem de se alegrar. Aflijam-se, lamentem, chorem, converta-se o riso de vocês em choro, em pranto e alegria em tristeza. Meus irmãos, há lugar na vida cristã para alegria, para festa, para felicidade, para gozo, para risadas, mas não quando a nossa situação não vai bem. Então, aqueles cristãos, eles estavam vivendo um período de mundanismo, e uma das características do mundanismo é que ele fecha os nossos olhos para que nós não entendamos a nossa verdadeira situação. Pensamos que tudo está bem. E Tiago diz, podem parar de festejar, para aí o louvorzão de vocês não têm que estar fazendo louvorzão, coisa nenhuma. Vocês não têm que estar fazendo ações de graças ou festa, para com isso. Na verdade, vocês têm que estar chorando, lamentando diante de Deus. Vocês têm que se humilhar, rasgar o coração diante de Deus. Não é hora de alegria, não é hora de festa, não é hora de louvorzão, mas é hora de quebrantamento, de humilhação diante de Deus. E ele termina no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor. É tudo isso que ele quis dizer, humilhem-se na presença de Deus. 10 imperativos e 3 promessas. Primeira promessa, verso 7. Quando nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, o diabo fugirá de nós. Quer botar o diabo para correr? Então está aqui o caminho. É quando você se humilha diante de Deus, se achega a Deus e resiste a Ele, e Ele vai embora.
Segunda promessa, Deus se chegará a nós, verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a nós. E a terceira promessa, verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Queremos ser exaltados por Deus, conhecer o verdadeiro gozo aqui nesse mundo, o verdadeiro prazer da comunhão com Deus. O caminho é esse. O mundanismo frequentemente impede os ministros de Deus de conhecer este gozo e esta alegria, essa comunhão preciosa, essa exaltação que vem de Deus, essa intimidade com Deus. E para nos livrar dele só tem um caminho, é a graça de Deus, o poder de Deus em nossa vida. Só que isso Deus não dá aos soberbos. É preciso que nós nos humilhemos para que alcancemos essa graça, como ele diz aqui. Em resumo, é isso que Tiago está dizendo aqui sobre mundanismo. 3 exemplos que ele nos dá em seguida de atitudes mundanas. A primeira é a maledicência. Versos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? É interessante que logo após a condenação do mundanismo, Tiago já entra na questão da maledicência. O falar mal do irmão e julgar o irmão. Porque isso faz parte da atitude mundana. Porque isso faz parte do lutar, fazer guerras, contender, invejar e matar, na busca dos nossos interesses. Para consegui-lo, nós frequentemente julgamos os irmãos e falamos mal dos irmãos, porque queremos destruir a sua reputação, a sua eficácia, a sua importância, para que nós assumamos o seu lugar ou para que nós tenhamos alguma vantagem. Então isso é típico do mundanismo, a maledicência que nos torna juízes dos irmãos e absolutamente mundanos. A segunda atitude que ele condena está no verso 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Essa segunda atitude aqui é também típica do espírito mundano que frequentemente invade as nossas igrejas e a vida dos nossos irmãos, dos membros das nossas igrejas. Não é pecado planejar o futuro. Não é pecado fazer plano. Pecado é você fazer planos e planejar o futuro sem levar Deus em consideração. O que Tiago está condenando aqui é a atitude daqueles irmãos empresários que fazem planos de expandir os seus negócios, abrir filiais, aumentar a firma, ganhar mais dinheiro, aumentar o número de empregados, e eles não levam em consideração que eles só farão isso se Deus quiser. Se Deus permitir, eles deveriam dizer, se Deus quiser e se Deus permitir, nós faremos isto e faremos aquilo. O mundanismo é exatamente isso, é quando os membros das nossas igrejas ou quando nós fazemos planos para o futuro como se Deus não existisse, como se não dependesse dele, como se não dependesse da sua mercê e da sua graça, a realização desses planos. Tiago diz assim, o que é a vida de vocês? Vocês hoje, é como um vapor que hoje existe e amanhã é lançado no forno. Isso nos lembra a parábola que o Senhor Jesus contou daquele rico que não tinha mais onde guardar, o rico insensato não tinha mais onde guardar os seus tesouros e disse, eu vou destruir todos os meus armazéns, vou construir maiores. E aí vou dizer à minha alma, tens à tua disposição bens para todo o futuro, come, bebe e regala-te. E Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Esse é o espírito clássico do mundanismo, é viver e fazer planos como se Deus não existisse. Isso às vezes pega em nós, até pastores, pregadores, pecadores que nós somos. Frequentemente nós nos encontramos fazendo planos,
organizando o futuro dos nossos filhos, o futuro do nosso ministério, e nós nem levamos Deus em consideração. Às vezes, no final, depois de termos planejado tudo, é que nós chegamos e dizemos: Deus, dá um visto aqui, tá? Coloca a tua rubrica aqui, autorizando e dizendo que tu estás de acordo. Tiago diz que isso é uma pretensão demoníaca e diz que quem sabe fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. O que seria o bem aqui? Que pecado de omissão é esse? É não levarmos Deus em consideração. Meus irmãos, as nossas ovelhas com frequência precisam aprender a viver coram Deo, na presença de Deus. Tudo na vida é diante de Deus, o negócio delas, o trabalho delas, o estudo delas, tudo que elas fazem é coram Deo, expressão latina que significa na presença de Deus. Temos que ensinar isso para eles. A última atitude aqui denunciada por Tiago é da impiedade dos ricos, a busca das riquezas. Quer alguma coisa mais mundana do que isso? Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, eis o mundano. Tendes vivido nos prazeres, a mesma palavrinha usada lá no início do capítulo 4. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Aqui nessa passagem, Tiago descreve o típico mundano, o homem que vive para os prazeres, para engordar o seu coração. E para fazer isso, ele passa por cima de tudo e de todos. Como ele é rico e poderoso, ele oprime os seus empregados, oprime os assalariados, torce o seu salário, não paga o que deve. Enquanto isso, ele vai acumulando, vai acumulando. Esse é o espírito mundano, meus irmãos. Tiago aqui não está descrevendo um crente. Eu não penso que aqui ele está descrevendo um cristão. Ele está descrevendo o homem do mundo e trazendo um alerta a respeito do homem do mundo. O que ele está condenando aqui é quando nós cristãos vivemos como pessoas do mundo, pessoas assim, nos nossos negócios, no tratamento com os nossos subordinados, na hora de fazer relacionamentos financeiros com as pessoas, na hora de olhar para a vida e ver que o alvo da vida é simplesmente viver nos prazeres, viver regaladamente, engordar o coração, acumular riquezas. Tiago diz que estas riquezas serão testemunha no dia do juízo contra nós. Elas se levantarão no dia do juízo como testemunha de acusação. Ele diz que estas pessoas estão engordando o coração para o dia de matança. Não é a ironia disso tudo? Eles estão lá se banqueteando, mas na verdade, em português brasileiro, nós dizemos eles estão cevando o boi. Cevar o boi é você engordar um boi, não é? Você pega um boi, um porco, você começa a dar comida para ele, e ele vai engordando, vai ficando cada vez mais nédio, aí ele diz: puxa, meu patrão gosta de mim, porque está me dando tanta comida, só que o patrão está esperando o dia em que vai... Então a figura aqui é do rico engordando o coração dele para o dia da matança, aquele dia em que Deus então vai executá-los. Deus está cevando o mundano, ele está engordando os ímpios para aquele dia em que finalmente ele vai fazer justiça e juízo nesse mundo. Imaginem a seriedade do mundanismo, se nós vivemos como estas pessoas vivem, lutando, fazendo guerras, tirando o direito dos outros, buscando os nossos prazeres em primeiro lugar, não seremos nós condenados com o mundo. Aqui está então essa poderosa exortação de Tiago contra o mundanismo, um problema que sempre afligiu as igrejas, desde o seu início. Está aqui num dos livros mais antigos, um dos primeiros a ser escrito, até os dias de hoje, especialmente num continente como esse, marcado pela secularização e o materialismo. Os nossos membros, os membros das nossas igrejas, eles não estão isentos dessa tentação. E é nosso dever como
pregadores, pecadores, primeiro examinar o nosso coração, a nossa vida, e em seguida ajudar os nossos membros a buscar a graça de Deus para se humilhar diante dele e viver nesse mundo de maneira digna. Deus abençoe o ministério de vocês, irmãos. Sejam pregadores fiéis da palavra de Deus, preguem todo o conselho de Deus e não tenha medo mesmo de perder membros dizendo a verdade, não é? É melhor que a verdade seja dita agora. Exponham todo o conselho de Deus e lhes ensinem também como a graça de Deus está disponível para aqueles que de fato o buscam. Amém.